Olá, meus amados, meus queridos, como é bom estar com você, vibrando amor neste Natal, vibrando Jesus, sentindo a presença desse Mestre amado, junto com todos esses amigos espirituais que vêm sempre nos acolher, como a doutora Anísia da Silveira, Joana de Ângeles, para que, junto com Jesus, a gente faça um mergulho interior e descubra a serenidade, a plenitude, o equilíbrio. Então, vem aqui com a gente na nossa salinha hoje comemorar Jesus, comemorar a sua vinda, comemorar a alegria de viver, porque Jesus é amor. E quando fala em amor, é fazer o coração expandir para que esse coração abrace todos à nossa volta. Sim, se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp. Anote 21 967 57 3999 e nos conte a sua história, qual é o seu conflito, qual é a sua angústia e juntos vamos reconstruir as suas emoções. Então, não esqueça de acessar também a nossa playlist lá no YouTube. Tem temas fantásticos, mas o de hoje é para falar com Jesus. Muita paz. Hoje nós estamos aqui com um convidado querido do coração, muito especial, que é Fabrício Belotti. Ele é estudioso e pesquisador da vida de Jesus. Tem formação na Faculdade de Israel e vem trazer aqui um papo gostoso para a gente trazer Jesus para dentro das nossas casas. Seja bem-vindo ao Reconstruindo Emoções. Obrigado, Iraci. É bom estar aqui novamente. Fabrício, essa é uma época muito motivadora para falar de Jesus, embora devesse ser o ano inteiro e todos os dias, Perfeitamente. né? Mas dá a impressão que as pessoas, quando se lembram, só se lembram nessa época de Natal. E muitos ainda confundem Papai Noel com Jesus. E aí a gente começa a buscar, né? Como que era a história de Jesus, como trazer isso para dentro da nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos jovens. Como Jesus era quando na infância, coisas que não são narradas nos evangelhos de Jesus sobre a infância dele. Então, Iraci, você citou uma formação que a gente fez em Israel. Foi um curso livre, né? Menos do que uma formação como especialista. Mas se você for em Israel agora, você não verá o Natal como a gente vê. O lugar onde Jesus nasceu, viveu e andou, pelo fato de não ser um lugar de tradição cristã, é um lugar de tradição judaica ainda, você não encontrará Papai Noel, árvore de Natal, troca de presentes. A tradição judaica é completamente diferente. Se a gente for na China, eventualmente na Índia, em outros lugares, apesar do Natal, essa data do 25 de dezembro ser uma data mundialmente celebrada, como uma data de confraternização universal, mas dependendo da tradição religiosa, social e cultural, a gente tem diferentes formas de ler essa data. E o que aconteceu lá? Né? A gente precisa relembrar, na realidade, Iraci, o Natal ele foi instituído lá pelo ano 240, 250, por um Papa católico, e que estava interessado em transformar festividades pagãs numa festividade cristã. E existia uma festividade desde muito tempo no Império Romano, que o imperador colocou o dia 25 de dezembro como o Natalis Solis Invictus. Na verdade, era uma comemoração do nascimento do Sol, certo, que era uma data importante por questões agrícolas, porque a virada para uma virada do inverno, é o solstício de inverno na realidade, e isso significa uma tentativa de bênçãos, ou de pedido de bênçãos ao Deus Sol do paganismo, para que a próxima colheita seja uma colheita muito boa. E
quando um imperador assume a religião cristã como religião do império, os bispos se deparam com a seguinte tradição: olha, todo o povo comemora o nascimento do sol, mas a gente quer que eles deixem de comemorar uma data pagã e passem a comemorar uma data cristã. Então vamos colocar a data de nascimento de Jesus na mesma data do Deus Sol. Com o tempo, e de fato isso aconteceu, as pessoas esqueceram a data do nascimento do Sol e passaram a comemorar a data do nascimento de Jesus. Mas Jesus não nasceu em 25 de dezembro, do nosso calendário. E por que a gente diz isso, Iraci? O relato é muito claro. Você vê Maria e José descendo para um censo. Então houve um decreto de um imperador solicitando que o povo daquela região fosse recenseado, como o censo que nós estamos passando agora. E isso naquela época era feito, as famílias tinham que ir para a sua cidade natal, se apresentar às autoridades. Na maioria das vezes a apresentação se dava em família inteira, por isso que José pega Maria grávida e desce com ela para Belém, porque eles eram naturais de Belém, eles não eram de Nazaré onde moravam. Então ele desce, faz a viagem a Belém, Maria está grávida, o que não era simples, não era fácil. Imagina uma pessoa grávida andando no lombo de camelo e de jumento vários quilômetros, e ele teve que fazer isso, ele foi obrigado a fazer isso. E chegando em Belém, Jesus nasce, tem a narrativa do seu nascimento, e a cidade estava muito cheia por causa do censo. Não havia espaço para as pessoas se alocarem nas pequenas hospedarias que existiam em Belém. E por isso eles conseguem uma casa, e o único lugar onde tem para eles se abrigarem ali era o lugar dos animais, do estábulo. E ali nasce Jesus. E diz que os pastores estavam no campo. Se você for hoje em Israel, era seu em dezembro, é um inverno danado. É impossível você ter pastor ou ovelha no campo. Aliás, o censo não seria feito no período de inverno. Naquela manjedoura, ao ar livre, praticamente. Impossível. Não ia congelado. Iam congelar. O censo não seria realizado. O povo judeu sempre foi um povo beligerante, um povo que lutava contra o Império Romano. Você vê um histórico de revoltas, era uma dominação difícil. Por isso que naquela região você tinha muitos soldados romanos. Então, o imperador jamais ia ordenar um censo naquela época no período de inverno. Porque isso teria mais... Porque você tem uma grande movimentação da população. E isso é básico. E, além disso, ele jamais ia mandar todo mundo ir para a sua cidade natal nesse período. Então, o 25 de dezembro está completamente descartado. A única questão que se tem é a tradição do cristianismo posterior, que é o aproveitamento dessa data para, na verdade, uma enculturação cristã que os bispos fizeram depois. Agora, isso não tira necessariamente o brilho da celebração cristã, como todas as nossas. Com certeza. Não era assim? Porque o dia exato é uma questão historiográfica, arqueológica. É impossível precisar, um conjunto de historiadores defende a data de 6 de janeiro, que também não é a data do nascimento de Jesus, seria muito próximo, é a data, na verdade, do advento, mas Jesus deve ter nascido em meados de março, quando a gente tem, aí sim, condições climáticas adequadas. Mas isso não é o ponto, quer dizer, Jesus nunca fez questão de que fosse comemorada nada relacionado a si, muito menos a data do seu nascimento. Isso é uma coisa posterior e que veio. Agora, você perguntava o fato, assim, a narrativa do nascimento de Jesus, ela tem algumas divisões. Primeiro é o relato da Anunciação, onde um anjo chega para Maria, que é um relato belíssimo em Lucas capítulo 2, onde o anjo se apresenta para Maria, Maria Santíssima, né? Maria, mãe de Jesus, e ela vê um susto naquela cena. E o anjo fala: bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Isso virou a oração da Ave Maria. E ela fala: seja feita de mim a vontade de Deus. E que é belíssima, ela se entrega completamente. Belíssimo. Depois ela vai visitar a sua prima, que é mãe de João Batista, que é Isabel, casada com Zacarias, que era sacerdote. E quando ela chega já grávida, Isabel fica grávida 3 meses. João Batista é 3 meses mais velho que Jesus. Ela vai visitar João Batista. E quando ela se aproxima ela vai visitar, na verdade, Isabel. Quando ela se aproxima, João Batista no ventre de Isabel mexe. Isabel tem um susto, olha para ela e fala: bendito sois vós, porque o filho do teu ventre será o Messias. E ela começa a chorar, e Isabel também. Inclusive, em Israel, hoje tem uma igreja nesse lugar, e a igreja tem uma estátua, assim, é belíssima, com as 2 mulheres, e com as 2 grávidas, e a estátua se toca, um símbolo, né, da barriga. Ai, que como os lindo. 2, Jesus e João Batista, se tocando, ventre a ventre, e um cumprimentando o outro no nascimento de ambos. João Batista que prepararia o caminho para Jesus, e Jesus que depois seria o grande enviado nosso do cristianismo. Então, essa cena, em parte, é narrada no Evangelho. Tem uma estátua lá, eu tive a oportunidade de visitar, é maravilhosa, é muito bonita, uma energia muito boa. Agora, tem Jesus então desce, João
José e Maria descem, Jesus nasce ali, ele fica um tempo ali, os pastores o visitam. Tem outro relato recolhido nos evangelhos, que é a visita dos 3 reis magos, que vem do Oriente. Isso é um símbolo, Iraci. Provavelmente não seriam reis, porque não faziam uma viagem naquela época, mas eram uma espécie de representantes diplomáticos dos povos do Oriente, que vão seguindo por uma estrela e reconhecem que aquela estrela os conduzirá ao nascimento de Jesus. Eles levam presentes, oferecem presentes para Jesus, para Maria, seguem caminho. Mas essa história termina nos evangelhos ali pelo 2º ano de Jesus. Maria vai ao templo, Jesus é contado no templo com um dos filhos da nação de Israel, mas depois os evangelhos ficam silentes e só retornam ao Jesus de 12 anos de idade, novamente indo ao templo, na famosa conversa que eles têm, que Jesus tem com os doutores da lei, que ele impressiona os doutores da lei, porque foi ele que deu todas as narrativas antes, né? Assim, então, ele fala da Torá que ele mesmo falou para Moisés, para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Daniel, mas eles não sabiam disso, então não tinha como Jesus não saber. Ele estava tomando conta do seu patrimônio espiritual. Sim. E dos 2 aos 12, nós não temos relatos no cânon, na Bíblia. Mas nós temos os chamados textos apócrifos, o Evangelho de Tomé, por exemplo, da infância de Jesus por Tomé, que foi um apóstolo, que narra um pouco desse período. A gente, inclusive, fez um curso de férias, né, aqui na casa, Sim. onde a gente passou um pouquinho pelo Evangelho de Tomé. A gente tem uma história muito curiosa, era assim, Jesus sofreu assédio quando estava na escola, aos 8 anos de idade. Era assim. Ele estava numa sinagogazinha lá, com os seus amiguinhos, seu professor, e ele estava sentado, isso narrado no Evangelho de Tomé, próximo a um rio, e Jesus faz uma pequena imagenzinha na areia, ali na terra, junto ao rio, mas isso era proibido. O judaísmo não permite fazer imagem nem de pessoas, nem de animais, nem de nada. Você não vê imagens no judaísmo. Você não vê estátua, você não vê imagem. Para não ter idolatria. Isso é desde Moisés lá atrás. E Jesus faz, e os meninos na escola ficam chateados e se irritam com Jesus, vão bater em Jesus e jogam água na imagem de Jesus. E Jesus olha para os meninos, está narrado no Evangelho de Tomé. E ele vai, pega, põe a mão na imagem, assopra, aquilo vira uma andorinha e os pássaros saem voando. Ele personifica, ele cria, aos 8 anos de idade, um pássaro com a terrazinha e o barro que está ali. Isso dá uma confusão danada na sinagoga, o resultado de Jesus é expulso da sinagoga. Eu imagino. As mães e os pais, que menino é esse? Mandam que tirar é Jesus isso? da sinagoga. Coitada de Maria, coitado de José, acabam tendo que retirar Jesus. Aliás, Jesus passou por 3 escolas, mas isso é uma outra história da infância de Jesus, a gente fala em outro momento. Mas, enfim. Então, o nascimento de Jesus tem essas coisas. Eu vejo, Iraci, a gente acredita no cristianismo, é um grande símbolo, na verdade, né? Sim. Jesus podia ter nascido em qualquer lar, num lar de um senador romano, no lar de um imperador oriental, ele poderia ter nascido numa família síria riquíssima, ele poderia ter nascido numa família judaica de sacerdotes, Sim. como era João Batista, filho Daria continuidade. a sua linhagem normal, mas ele escolhe uma família pobre. Maria era uma mocinha de 13, 14 anos, típica naquela época, as moças muito jovens terem filhos, uma família de um homem que era José, que era um trabalhador de madeira, um pequeno artesão ali, numa cidadezinha que é Nazaret, né, a concha que abriga toda a tradição de Israel, nasce em Betlehem, que é Belém. Então, todo o simbolismo do nascimento de Jesus apesar da figura que para nós é o maior espírito que encarnou aqui na Terra, que coordena, né, Iraci, os nossos destinos nesse planeta, esse momento da nossa trajetória evolutiva. Quer dizer, um espírito que Emmanuel, no A Caminho da Luz, fala da comunidade de espíritos crísticos, em cujas mãos repousam as rédeas diretivas dos sistemas solares. Quer dizer, espírito de uma envergadura que a gente não tem nem condições de alcançar, escolhe uma moça virgem judia simples, um carpinteiro de Nazaré, e nasce numa manjedoura junto com carneirinhos e ovelhazinhas em Belém. Então esse junto da pureza, né? Junto da pureza, da simplicidade, da ausência de orgulho, de vaidade. Os grandes estudiosos afirmam, né, Jesus tem como símbolo o nascimento da manjedoura, e os primeiros que lhe aquecem e lhe abrigam são os animais. Aliás, Jesus nasce sendo tocado por um animal, que é a ovelha e o carneiro, que fornece calor para ele, né, naquele corpinho ali. E quando ele morre na cruz, o último a tocar em Jesus é a esponja,
que o soldado lança e põe no vinagre e dá para ele porque ele estava com sede, e a esponja é um animal. Então ele nasce sendo tocado por um animal e desencarna sendo tocado por um animal. Quer dizer, Olha só. vê o símbolo da vida de Jesus completamente entregue e para nós, né, um símbolo de pureza, de simplicidade, que é completamente diferente do que a gente vê no Natal, né? Assim. Completamente diferente, que é luxo, brilho, presentes e, nossa, ostentação que a gente ouve muito ao invés da simplicidade, né? Porque antigamente eles utilizavam muito as reuniões em torno da mesa, né? Perfeito, Da, perfeito. da alimentação, ou seja, dividir, confraternizar. Então, isso faz sentido para a gente hoje de fazer essa reunião nessa proximidade, mas não da forma que se coloca, né? Eu concordo, Iraci. A mesa para o oriental, e Jesus usa esse símbolo, você vê Jesus ao desencarnar, um pouco antes de desencarnar, ele convida seus apóstolos para uma última refeição, que é a última ceia, no cenáculo. Quer dizer, a última noite dele encarnado livre, né? Livre. Pois ele é preso, tem um processo super questionável do ponto de vista jurídico, é julgado, condenado, é crucificado e desencarna. E aquela, então, era a última noite. Ele escolhe fazer uma refeição com os seus mais próximos. Né? O símbolo a ceia pascal, como a cristandade chama, o símbolo do partir o pão, do vinho. Ao longo da trajetória de Jesus, ele sempre está à mesa. E Jesus é criticado muitas vezes por estar à mesa com pessoas que não são identificadas como pessoas puras, pessoas de boa fama, pessoas que, aos olhos dos judeus da época, eram pessoas que deveriam se sentar com um Messias ou com o mestre da Torá. E Jesus rechaça isso e fala, não, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu não vim para aqueles que estão totalmente sadios, mas eu vim para aqueles que têm dores. Jesus inverte completamente a lógica. Não vim para os doutos, né? Exatamente, eu vim para os simples, para aqueles que precisam de mim. A mesa naquela época, não se convidava um oriental, muito menos um judeu, jamais convidaria para a sua refeição alguém que não fosse do seu círculo íntimo ou alguém que ele tivesse satisfação de comer junto. Então, o fato de você estar à mesa era um sinal. Quando eu convido a Iraci como judeu oriental, ainda mais lá no primeiro século, a Iraci para convidar, para jantar comigo, para tomar uma refeição comigo, sinal de convite que a Iraci está fazendo parte do meu círculo íntimo de pessoas. Você verá, por exemplo, quando Jesus desce do sicômoro, quando Zaqueu desce do sicômoro, Jesus fala, hoje eu vou comer na tua casa, Zaqueu. O espanto dos apóstolos é porque Zaqueu era um cobrador de impostos. Era um homem visto de má fé, de má índole. E as pessoas detestavam os cobradores de impostos. A gente também não gosta muito dos auditores fiscais da Receita Federal de hoje, né? Mas naquela época era pior. Eles extorquiam a população para Roma, então eles eram detestados. E Jesus fala, não, eu vou tomar uma refeição na casa dele. Quer dizer, Jesus está dizendo que Zaqueu faz parte do seu círculo íntimo. Você verá Jesus recebendo... alguém de má índole vai fazer parte... Exato. Jesus está incluindo. Você vê em Lucas 9, o Simão, que era um fariseu, doutor da lei que você falou, convida Jesus para fazer uma refeição na casa dele para testar se Jesus de fato é quem ele está dizendo que é, um filho do Deus Altíssimo. Jesus vai a esse encontro, senta lá, começa a comer, e é a cena lindíssima também, que Maria Magdala chega por trás de Jesus, ela reconhece em Jesus o Salvador, ela se aproxima dos pés de Jesus, eles sentavam reclinados com os pés para trás, não tinha mesa, né? Eles sentavam uns pequenos triclíniozinhos, era um pano, e ali tinha umas passazinhas, umas tâmarazinhas, um vinho, uma água, eventualmente algumas outras coisas muito frugais da época, pão, umas massas amassadazinhas. Jesus está se sentado à mesa, Maria de Magdala vem por trás, os homens veem, os fariseus veem, Simão, o fariseu vê, ela se ajoelha, começa a massagear os pés de Jesus e ela começa a chorar de emoção, e ela faz uma cena que é terrível, ela solta os cabelos, o que nenhuma mulher soltaria os cabelos longe do seu marido e da sua casa, e ela seca os pés de Jesus com os cabelos, e aí Simão fala, esse homem não é o Messias porque ele anda com mulher de má fé, com pecadora. E aí Jesus lança uma parábola. Então, assim, a mesa para Jesus, é o que você falou, ela é completamente diferente da nossa mesa natalina atual. Exato. A mesa que eu tenho que levar o frango, o chester, enfim. Eu vou na casa de Iraci no Natal, eu tenho que levar um presente de Natal para Iraci. Isso não é
definitivamente o símbolo do Cristo. Eu vou por uma formalidade, porque Iraci me convidou e eu não quero de alguma forma ter alguma, enfim, gerar uma contrafeita ou Tem que deixar ficar bem na Iraci... fita com ela, eu vou lá. Essa coisa do social e da obrigação, da relação, isso não é um símbolo de Jesus. Jesus nunca fez as coisas dele para isso. Ele fez aquilo para incluir todo mundo, e a mesa realmente, como você bem citou, simbolizava, na verdade, a presença divina para aqueles que mais necessitavam. E Jesus deixa um convite muito bonito para todos nós, né, que a gente deveria, no Natal, trazer justamente essa reflexão, que é quem de fato a gente coloca na mesa do nosso coração. Quem a gente convida para comer com a gente, quem a gente convida para estar junto com a gente, quem a gente genuinamente ama, quem é o nosso próximo. E não só no dia de Natal, né, Iraci, mas Sim. se Iraci e eu ceiamos juntos e temos um Natal, e o restante do ano, né? Iraci vê Fabrício com alguma questão, Fabrício vê Iraci, cadê o amor cristão entre a gente para a gente se unir quando a gente precisa? Porque isso é o Cristo. No fundo, isso é o Cristo. Com certeza. E o simbolismo ali dele dividir o pão, porque o pão era rasgado, exatamente, né? E era dividido entre eles. Era o pão que falava o pão do fermento, crescimento natural, né? E ele usava isso como simbolismo também. Sem dúvida. A última ceia é cercada de símbolo. Por isso que ela é reproduzida até hoje no símbolo do cristianismo, sobretudo no catolicismo romano, catolicismo ortodoxo também, e algumas igrejas protestantes seguem isso. Jesus, ele aponta o pão, era um pão parecido com o nosso pão árabe hoje, aquele pão, uma chapa redonda. Geralmente eles partiam um pedaço, os pães ficavam ali, Jesus deve ter pego o pão, deve ter rasgado o pão, uma metade, retirou um pedaço, dava um pedaço maior, aquilo era compartilhado, aquilo ia. O vinho, muitas vezes, é muito provável, até pela região, pela forma como a coisa estava, era Páscoa, estava cheio, não era barato você ter talheres e utensílios. Jesus e seus apóstolos eram viajantes ali, eles não estavam na casa de Pedro, nem em Cafarnaum, eles não estavam na casa de Maria, Marta e Lázaro em Betânia. Quer dizer, eles estavam abrigados temporariamente numa hospedagem. Poucos eram dali, na verdade ninguém era dali, talvez um ou outro tivesse alguma região, mas eles estavam de favor. Então não era comum e nem era fácil ter muito utensílio, como se nós celebrássemos o Natal numa mesa de hotel. Era assim. A gente vai ter ali o que dá. Ou estritamente o que colocou ali para você. Dá. Mais um símbolo de simplicidade. Né? E Jesus provavelmente tinha uma ou duas taças disponíveis, colocam vinho na taça. Talvez ele deva ter bebido o vinho na taça e passado aquela taça para todos eles. E Jesus fala, isso aqui é meu corpo. Ele rasga o corpo dele. Olha como é simbólico. Ele rasga, ele fala. E ele já vinha falando no Evangelho de João, isso é muito marcante, que é o evangelho que lança mais luz do ato de Jesus, da sua desencarnação. Ele já vinha falando sistematicamente, olha, eu vou para Jerusalém, eu não vou sair de lá vivo. Eu não vou sair de lá vivo. As coisas vão acontecer. Inclusive Simão Pedro, não vai acontecer nada. Vai acontecer. E ele tem esse ato, isso aqui é meu corpo. Persistir em fazer isso é memória de mim. Eu leio isso, assim como Jesus falando assim, olha, entendam que meu nascimento, minha vida e minha morte são símbolos da vida de vocês que vocês têm que tomar como um símbolo para entender o que eu quero dizer. E ele rasga o pão e depois ele pega o vinho e fala, isso aqui é meu sangue, no sentido que meu sangue vai ser derramado. E, na verdade, meu corpo, meu sangue, ou seja, minha vida, são, na realidade, um símbolo de uma entrega de Deus e de mim mesmo para vocês, para que vocês entendam o cristianismo que eu represento. A gente faz isso simbolicamente, mas às vezes a gente se esquece do que Jesus Cristo falou nesse período entre o nascimento e a morte, como tudo aquilo que a gente está conversando aqui. Que a gente tem que, na verdade, ter um cristianismo simples, um cristianismo sem vaidade, sem exageros, sem dar importância a bens materiais, e a vida espiritual é a mais importante. A última ceia, lá em João, a gente vê isso, né? Quando os apóstolos começam a brigar por quem deles era o maior, isso acontece na última ceia. Jesus simplesmente se levanta, sai, tira provavelmente a sua túnica externa. Ele devia usar uma túnica principal e uma espécie de sobretudo por causa do frio ou do calor. Naquela época já deveria estar um pouco mais frio. E ele se tira aquilo, ele pega um tecido, um pano típico de escravos, cinge aqui a altura da cintura
se ajoelha, pega uma bacia e vai lavar o pé de apóstolo por apóstolo. Quer dizer, enquanto os apóstolos estão brigando na última refeição com Jesus para ver quem é o maior, Jesus está dizendo para eles: são todos iguais. São eu todos sou iguais. o mais simples de todos, que ainda estou lavando seus pés. Olha isso, Iraci. O governador espiritual do orbe, o Espírito Crístico Jesus, na última noite encarnada, enquanto eles brigam para dizer quem era o maior, Jesus vai lá e... Quer dizer, ele deu recados claros todos os momentos. E ele estava mostrando o tempo inteiro que a vida dele estava chegando ao final. Esse é o meu corpo, estou rasgando, ou seja, está sendo destruído. O vinho, esse é o meu sangue está sendo derramado, né? Claríssimo, Iraci. Então, mas acho que ninguém enxergou. Não enxergou. Parece continuar como hoje, né? É verdade. As coisas estão estampadas na nossa enxergaram. cara e a gente finge que nada está acontecendo, não está enxergando, não sei. Enxergaram. Agora, como eram as mulheres na vida de Jesus? Porque ele dava uma atenção especial para elas, falando com elas sobre coisas profundas, filosóficas, cultas, e elas compreendiam, elas tinham mais compreensão daquilo que Jesus falava do que os homens que acompanhavam ele. Claro, como sempre, as mulheres mais evoluídas. Fazer o quê, né? Eu hei de concordar. O cristianismo é coisa de mulheres. Assim, um dia a gente tem que falar sobre isso numa palestra. Não. As mulheres, basicamente, eram as mulheres... se fossem italiano, não mas as mulheres eram uma espécie de matronas daquela época, porque a gente tinha muita riqueza. A desigualdade social naquela nação era muito grande. Você tinha uma casta mínima de pessoas, né, muito pouca gente, muito rica, e o restante da população praticamente muito pobre e miserável. Jesus vinha de uma família de classe média baixa, o que era uma exceção. Mas tinha muita mendicância, muita necessidade. E ainda sobre o povo naturalmente era problemático nessa questão. E como os governantes eram todos ou vinculados a Roma, ou tinham interesses políticos com Roma, eles não estavam nem um pouco preocupados em oferecer serviços sociais. Estavam preocupados em atender aos caprichos do imperador da ocasião. Então, as mulheres, em particular, sofriam ainda mais, porque assim, aquela sociedade era uma sociedade patriarcal e machista. A mulher, na realidade, ainda era, na época de Jesus, praticamente uma propriedade do seu pai, quando menina e não casada, e depois era transferida para o seu marido, quando casada, muito jovenzinha, geralmente casamentos arranjados, sem nenhuma preocupação com sentimento, e a mulher ia junto com um dote, às vezes ia um camelo. Era quase uma pedofilia, né? Era isso, era muito jovem, eram muito jovenzinhas, e existe um autor que eu gosto muito, que é um padre, inclusive, franciscano, chamado Pagola, que ele defende uma ideia, e isso obviamente tem uma base historiográfica. A mulher também tinha, Iraci, um reconhecimento como um lugar de tentação e pecado. Por isso ela era mantida com o seu pai, ou com a sua família, pai e mãe, quando jovem, e depois, ao casar-se, ela era entregue para o seu esposo. Mas a mulher não andava sozinha. A mulher não ficava sozinha. A mulher tinha praticamente nenhuma vida social. Ela andava acompanhada do seu pai ou do seu marido. Você não verá na tradição hebraica, isso não é uma crítica feminista ou algo, isso é uma característica sócio-histórica. Era como era lá. E a cultura de cada povo na tem sua que ser época. respeitada. Exatamente. Na sua época. É isso mesmo. A questão é que quando surge Jesus, que era uma visão diferente, as mulheres que tinham um pouco mais de liberdade, geralmente mulheres casadas, de um nível e de um extrato social mais alto, elas se sentiam impelidas a acompanhar Jesus. Primeiro, para entender qual era o recado dele. E segundo, porque, obviamente, se interessavam pela fala de Jesus. Então, você verá a própria Maria de Magdala, a gente verá esposas de grandes oficiais. A gente tem há 2000 anos o relato da esposa de Públio Lentulus, Sim. que se interessa e se apaixona pela mensagem de Jesus e torna-se seguidora de Jesus, sendo esposa do imperador romano, de um senador romano. Isso era absolutamente inaceitável. Imagina, se um senador romano ia permitir que sua esposa andasse com povos judeus dentro de uma seita nova judaica de um
de um nazareno... tipo assim, um vagabundo que está lá... falando um monte de coisa, É. não tem nada a ver, não foi instruído nas escolas romanas, não foi instruído na Grécia. Que história é essa da minha mulher com esse rapaz? Mas isso aconteceu, era assim. E muitas vezes são essas moças e mulheres que financiavam o colégio apostolar. A gente verá Judas recebendo delas recursos materiais para literalmente sustentar o apostolado dos apóstolos e de Jesus, porque demandava algum dinheiro. A pessoa tinha que viajar para 3, 4, 5 dias andando para lá e para cá, tinha que comer, tinha que comprar túnica, tinha que pegar alguma água, tinha que pegar um camelo. As mulheres é que bancavam Sim. isso. E Jesus percebia isso, e essas mulheres identificadas como de má vida, de má fé, muitas vezes eram as mais acolhidas, porque tinham as dores da alma que Joana fala. Assim. Então eram essas mulheres que estavam em busca do verdadeiro amor de Deus, estavam em busca da sua verdadeira espiritualização, que estavam em busca daquilo que elas precisavam descobrir-se espiritualmente, e Jesus conversava com elas, porque elas não tinham com quem conversar. Porque o líder da Torá, da sinagoga, não dava atenção para as mulheres, ele dava atenção para os homens. Você verá Jesus entrando numa sinagoga, isso está em Lucas capítulo 17, e uma mulher, inclusive deficiente física, encurvada, lá no cantinho, Jesus pega, manda, ela vem para o centro, fala para ela, levanta e fica em pé direito. Ela vai, Jesus faz uma cura ali. Era uma mulher que nunca foi vista. Isso é um símbolo. Aquela mulher nunca foi vista por ninguém na sinagoga. Mas Jesus vê a mulher e manda ela vir para o centro. Você verá Jesus chegando no templo, está todo mundo lá, é Páscoa, fazendo suas contribuições. Ele vê uma senhorinha pobrinha, com 2 moedinhas, colocando lá. Gasofilácio. Exatamente. Jesus, o Judas, André, Pedro, vocês viram aquela senhora? Que senhora? É alguém insignificante, né? Não eram vistas, era assim. Isso é outro símbolo. Jesus fala, deveras eu digo, essa mulher colocou mais nos cofres do templo do que todos os outros que depositam das suas sobras. Você verá Jesus, está no Boa Nova, a Maria de Magdala indo ao encontro de Jesus, com os seus 7 simbólicos espíritos de demônio, quer dizer, uma mulher que queria muito amar, mas achava que o amor era se entregar aos homens. E Jesus fala para ela, Maria, você vai amar muito, mas você vai amar aquele que realmente te ama, que é Deus. Então, a partir de agora, você vai se entregar aos pobres, porque esse é o verdadeiro amor que a tua vida precisa. E aí você vai entender o que é o amor. E ela parte para seguir Jesus e para fazer caridade. Só que ela entra na casa de Pedro. E o relato do Humberto de Campos assim, mostra Pedro olhando para Maria com um ar de reprovação. E quando Maria sai, Pedro vai falar com Jesus. Não, mestre, que palhaçada. Que história é essa de receber essa mulher aqui de má vida na nossa casa? Você veja, Pedro, do Colégio Apostolar de Jesus. Então, de fato... Pedro, acho que já era um problema naquela época. Que ele, né? Pedro tinha algumas questões. Era assim, questionava muito. Muito. Ele era divertido. Ele era mais senhor, ele era super tradicional. Imagina um patriarca, né, da nação. Então, Pedro tinha suas vaidades. Mas as mulheres tinham. E Jesus incluía todo mundo. Jesus... A mulher encontrada em adultério, que Jesus fala, quem não tiver pecado aqui, que atire a primeira pedra. A mulher no poço, lá de Samaria, que Jesus chega para ela e fala assim, deveras eu te digo, Deus é espírito e a gente vai adorar Deus em espírito e verdade, então não é nesse monte, naquele monte, não é porque você é mulher, samaritana, casada, solteira, Deus não está preocupado com isso. Ele fala, né, dos seus maridos, mas nenhum foi seu marido. Exatamente, né? Os 5. Então, veja Jesus, era assim, na beira de um poço, falando com uma mulher samaritana, enrolada com outro samaritano e que teve 5 rolos anteriores. E na ausência dos seus apóstolos. O que seria escandaloso. Imagina, eu conversando com uma mulher, sozinho, eu e a mulher. Então, Jesus ele resolve a questão da inclusão, na minha opinião, na diversidade e inclusão. Porque ele não está olhando para corpos, ele não está olhando para o seu gênero de hoje, para o seu corpo, o fato de você ser brasileira, Iraci, casada com Clóvis, mulher, né? Ele está olhando para o espírito que está habitando esse corpo. Então, ele está vendo muito mais. E isso é outro símbolo e outro recado para nós do Natal. E porque ele olhava para a gente, mas ele já viu o pedigree inteiro, né? Exatamente. De todas as passagens. Devia ser um perigo. Se olhar para ficar no raio de ação de olhar de Jesus, ele via, sei lá, 15 encarnações para trás. Eu não queria estar no olhar de Jesus, não. Eu queria estar no abraço dele, mas no olhar dele eu ia ficar mais ressabiado. Mas Jesus tem dessa, né? Quer dizer, então você verá um Jesus, e ele fala isso diversas vezes. Ele, inclusive, em algumas parábolas, como é o caso de Lucas 15, que as parábolas da misericórdia, falamos disso no nosso maravilhoso encontro com Jesus, é a crítica dos fariseus, dos escribas, né? Daqueles homens que chegam para Jesus e falam, você está andando com essas mulheres. Aí Jesus
Eu vou te dizer uma coisa, ele lança as 3 parábolas mostrando que Jesus nunca abandona a gente. Então Jesus não quer saber se você é mulher, homem, etc. E Jesus fala isso porque ele está, aliás, à mesa de novo, ele está almoçando com pessoas de má fama. Jesus nunca olhou as mulheres como a gente olhou as mulheres. Essa é a minha leitura. E o Pagola concorda comigo, ou eu concordo com ele. Ele olhava para o ser imortal que estava na frente dele. É bem verdade que existiam questões sociais envolvidas, como sempre. Existem ali as questões daquele tempo. Mas ele olhava para além daquilo e ele conseguia incluir essas pessoas. É muito bonito isso. E o tempo todo, Jesus deu esse recado para os seus apóstolos, que também tinham dificuldade de incluir as mulheres. Recentemente, Iraci, a gente tem um fato histórico. Eu não sei se a nossa comunidade conseguiu acompanhar, mas o Papa Francisco, que é um homem iluminado, na minha opinião, ele chama Maria de Magdala, foi considerada como prostituta na igreja cristã. Exato. Ela nunca foi prostituta, não tem nenhuma base historiográfica É uma disso. deformação que ela devia entrar com perdas e danos. É viu? isso. Olha. Isso, Iraci, é aí o cristianismo, a cristandade, depois não querendo dar o mérito a uma mulher. E querendo lançar todo o mérito do cristianismo em Pedro. É uma característica histórica nossa, do cristianismo. Mas é uma inverdade. Maria de Magdala, o Papa Francisco falou, ela é a apóstola dos apóstolos. Então ela estaria se a gente tivesse uma hierarquia, o que também Jesus não tinha, aliás, ele combateu, mas ela estaria junto com Pedro, no mesmo nível hierárquico. E ela compreendia o Cristo que Jesus falava, tanto ou mais do que os apóstolos, enquanto Jesus estava vivo. Muitas vezes era assim, mais do que eles, pela sensibilidade feminina, pelo que ela passava, pela necessidade do seu espírito e pelo que ela entendeu das palavras de Jesus. Não é por acaso que Jesus, ao se apresentar no novo corpo dele depois do desencarne, ele aparece para Maria. Ele aparece para Maria e fala, não me toque, mas vai lá e fala para aqueles homens, né? Tadinhos, né? Assim, todos homens, né? Vão demorar mais de 300 encarnações para chegar nesse nível. Ele não citou isso, mas deve ter pensado. Mas é compreensível, todo mundo presta atenção. Deve ter pensado, fala, olha, vai lá no cenáculo e fala para eles que eu estou vivo. Ela sai correndo, chega lá, tem descrédito de Pedro, não acreditam. Então, enfim, o tempo todo a gente vai ver Jesus mostrando que essa intolerância, essa falta de sensibilidade de percepção do papel do espírito que está ocupando o corpo feminino, ele não tem lugar no cristianismo verdadeiro. Com certeza. Fabrício, quando a gente fala da relação de Jesus com as mulheres, com todos os apóstolos, como ele respeitava, como ele valorizava, ele ensinava a autovalorização, o autoamor, o respeito. E aí a gente vai vendo toda essa passagem. Qual a referência dele com Pôncio Pilatos, que olha, lava as mãos sabendo da verdade e não tem coragem ali de assumir, de enfrentar por motivos políticos? Perfeitamente, Iraci. Pôncio Pilatos era um homem militar romano, era um general. Ele foi colocado ali pelo imperador da ocasião. Jesus nasce com um imperador e quando ele desencarna ele está em outro imperador. O reino aquele reino, eram 4 reinos na verdade, o reino da Judéia, o reino de Samaria, o reino da Galileia e o reino do que chamava-se de Decápolis. Então, para cada um tinha um líder, uma espécie de governo estadual de hoje, mas Sim. Quem tomava conta de tudo era o imperador de Roma. E ali na Judéia, existia antes um cidadão judeu que foi terrível, o governo foi tão ruim, que os próprios romanos falaram, tira ele, e nomearam uma figura romana militar para tomar conta, que foi Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, como todo homem militar romano, super vaidoso, né, era assim, extremamente orgulhoso, e ele tinha ali o poder, porque aquela região era uma região conflituosa. Era ali que tinha o templo, era ali que tinha a classe dos sacerdotes judeus, o sinédrio estava ali. Tem conflito até hoje, né? Tem conflito até hoje. Jerusalém é a chamada cidade do conflito, né? Porque você tem o judaísmo essencialmente visceral ali, você tem o islamismo, inclusive onde é o muro ocidental, em cima você tem uma mesquita, que é uma coisa muito mal resolvida. Então você tem cristãos, você tem islâmicos,
E tem gente de outras tradições, tem o povo árabe por ali, né? É uma coisa complexa. O Estado de Israel ainda tem muito próximo a chamada Autoridade Palestina, que é um outro povo que luta para conseguir a sua caracterização como nação. O conflito árabe-judeu é um conflito complexo, e isso tem origens até anteriores a essa época. Mas o Pilatos, o Pôncio Pilatos, ele ficava ali com mão de ferro. O que aconteceu, Iraci, é que houve uma maquinação do povo judaico para eliminar Jesus. Porque Jesus, e essa foi a acusação, Jesus foi acusado de sedição, ou seja, de querer ser um rei sem ter autoridade para isso, contra o imperador. Jesus nunca teve essa ideia. Meu reino não é deste mundo, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, uma coisa completamente falsa. Mas os judeus que o acusavam colocaram isso para Pôncio Pilatos. Olha, ele está indo contra César, ou seja, ele está indo contra o governo constituído do imperador. E César olha, interroga Jesus e não vê em Jesus nenhuma falta. Pelo relato de Jesus, ele não vê. E ele fala isso, olha, eu não vejo neste homem nenhum crime. Inclusive, a gente vê em outros textos nossos, né, espíritas, o senador romano, Públio Lentulus, falando, olha, Pôncio, devolva esse homem. Se ele não tem nenhuma queixa, não o crucifique, não o condene. Mas havia uma pressão dos judeus para acabar com Jesus, para matar Jesus, por conta do papel que Jesus representava. Jesus era visto pelos judeus não como Messias, mas como um agitador político, a partir do momento em que ele trazia uma nova visão de mundo, uma nova visão de sociedade. Isso mexia no judaísmo tradicional. E aí os judeus falam com Pilatos reconhece que ele não tem pecado, mas aí os judeus falam assim, olha, Pôncio, se você liberar Jesus, a gente vai a César e vai falar que você está liberando um agitador. Aí ele se coloca numa situação complicada. O nosso Emmanuel, que é o Públio Lentulus, falou, olha, retira-se, porque começa a ter um tumulto na cidade, a Páscoa está se aproximando, a coisa vai ficando tensa. O Públio Lentulus fala, tira esse pessoal a pata de cavalo daqui, dispersa a multidão. Mas ele não faz isso. E ele, então, entrega Jesus aos judeus e fala... Porque ele tinha que ter... os judeus não poderiam fazer esse tipo de coisa sem autorização do imperador. E na Páscoa, eles não poderiam fazer de jeito nenhum, porque não se mata na Páscoa. Homens. Não se mata na Páscoa, você mata o Cordeiro Pascual. Então, eles jogaram duplamente para Pôncio a autorização para matar, no meio de um feriado religioso, e a liberação judicial para condenar. E ele, como militar, tinha obrigação de falar, de defender, e defender o povo, Exatamente. E defender o que teria que ter sido feito. Se Jesus não fosse morto ali, aquilo poderia provocar um agravamento das tensões e ele teria que, aí sim, mobilizar recursos militares. Provavelmente aquilo ia virar uma confusão, a Judéia estava cheia, estava todo mundo lá no templo, inclusive Jesus. Aí ele resolve uma saída diplomática, contemporizando tudo, sabe? E ele não quer ficar mal nem com César, nem com os líderes judeus. Então, quer dizer, se a gente pode trazer isso para a Páscoa, é um antissímbolo que Pôncio Pilatos faz, porque ao invés de resolver no amor, no perdão, na conciliação, ele cede a uma pressão político-religiosa, aristocrática local, para defender o seu próprio interesse e essa própria posição, para ficar bem com todo mundo na foto, é aquilo que você falou. Em resumo, Jesus acaba sendo injustamente condenado e a história seguiu o que a gente já conhece. Nossa, passou muito rápido. Olha, acabou quanto já? A gente tem. Pois é, quanto a gente tem para aprender com o Fabrício. Imagina. A gente viaja com ele para junto de Jesus, para aquela época, para o povoado. É muito especial. E como é o especial de Natal, Fabrício, te convido a deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Deixo sim, Iraci. Bom, primeiro, eu desejo, acho que é o desejo da nossa casa, é o desejo de Jesus, mas o meu também, que você tenha uma excelente confraternização cristã. Independente de você vai ter uma ceia com seus familiares, ou com seus amigos, ou numa casa, ou longe, ou vai viajar, acho que você se lembre do verdadeiro aniversariante da noite, que é Jesus Cristo. Você se lembre que ele deu um exemplo de humildade, de amor, de paz. A árvore de Natal que a gente tem é uma criação de um cristão protestante e a troca de presente foi um padre turco
que saía na noite de Natal distribuindo presentes para os menos favorecidos. E a gente pega esses símbolos e traz para a ceia e para a noite. Então, que você tenha, na realidade, um momento com Jesus, com seus familiares e amigos, mas em Jesus, colocando a mente e os ensinamentos de Jesus na mesa. Que você tenha um excelente Natal, uma excelente semana, e que Jesus te acompanhe como Ele nos acompanha todos os dias da nossa vida. Porque Ele nunca nos abandona. Obrigado, a você, meu Iraci. querido, obrigado. Prazer. E a todos vocês, amados queridos, que alegria podermos confraternizar juntos nesse Natal, que seja colorido, mas tenha o colorido da luz de Jesus, iluminando os nossos corações, iluminando as nossas mentes, para que a gente tenha cada vez mais Jesus presente dentro de nós e que nós possamos ter um ano de 365 dias de Natal. Que Jesus faça parte do nosso dia a dia e faça com que os nossos corações se tornem mais solidários, mais generosos, mais harmoniosos e que nós possamos levar a preciosidade, o grande projeto de Deus para a vida que é a família, levar em frente a união da família e do amor. Muita paz.